Cumprimentamos a todos os telespectadores do programa Mensagem de Esperança com a paz do Senhor. Que bom podermos voltar a esse programa para o momento Escola Dominical. Vamos dar sequência ao tema que estamos estudando nesse trimestre, primeiro trimestre de 2019, sobre batalha espiritual. Antes, porém, de entrarmos na nossa lição de número 3, que é a lição que nós estamos comentando, eu quero ler um texto da Palavra de Deus, um versículo, o qual se encontra no livro de Gênesis, no livro das Origens, capítulo 3 e o versículo 15. A Palavra de Deus diz: Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Sabemos dessa peleja, dessa guerra entre o Filho de Deus e as hostes malignas, e podemos dizer com toda convicção que essa batalha continua sangrenta e fazendo muitas vítimas até hoje. Mas nós vamos estudar um assunto muito interessante que fala exatamente da natureza dos anjos, dos demônios, dos agentes da maldade no mundo espiritual. Natureza fala de essência. Os demônios são seres espirituais, são personalidades espirituais incorpóreas. Eles são fortes e têm sabedoria, mas nós não vamos nos intimidar com isso, porque o texto da Palavra de Deus que respalda isso está no capítulo 5 do Evangelho escrito por Marcos, lá no território de Gadara, e foi exatamente lá onde Jesus entrou, repreendeu as forças daquela legião de demônios e libertou aquele homem. Mas nesse contexto de guerra, de oposição, de batalha, de conflito, o trabalho dos anjos da maldade, dos anjos maus, é fazer oposição à obra de Deus, fazer oposição aos santos e travar uma luta renhida, buscando desviar os filhos de Deus da fé, através das doutrinas de demônios. Paulo fala dessa maneira quando escreve a seu filho na fé, Timóteo, no primeiro livro, na primeira carta, no capítulo 4 e no versículo 1. Estudar demonologia, que faz parte do tema angelologia, que é o estudo da doutrina dos anjos, não é um assunto bom nem palatável, mas necessário, porque a igreja precisa saber. A igreja precisa tomar conhecimento como esses agentes da maldade, como esses agentes infernais, eles agem e atuam no mundo. Então, demonologia é a doutrina que estuda os demônios. Tem também paralela a ela a satanologia, mas hoje nós vamos ficar com um pouquinho de demonologia. Então, o que é um demônio? Quem são os demônios? Onde eles estão? O que eles fazem? Como eles atuam? Se eles são seres incorpóreos, não podem ser vistos fisicamente. Eles são exatamente os anjos que se rebelaram contra Deus. Quando Satanás se rebelou, está escrito em Apocalipse 12 e o versículo 4, que ele arrastou consigo a terça parte dos anjos. Então são milhões, miríades, são incontáveis, e eles agem exatamente enquanto entidade espiritual, compondo o exército de Satanás. Esses anjos da maldade, o objetivo principal dele é prejudicar a obra de Deus, apoderar-se das pessoas. Uma vez que eles são invisíveis e incorpóreos, eles se apoderam das pessoas, eles se utilizam das pessoas que permitem. E aqui eu quero abrir um parênteses. Nós somos guardados pelo Senhor, mas se uma pessoa permitir, Satanás pode entrar. Ele entrou na vida de Noé, quando, uma vez encontrado o homem mais justo diante de Deus, ele se rebelou.
entrou no Jardim do Éden, entrou nos 12 que compunham o ministério de Jesus, e nós não podemos ignorar os ardis dele, porque ele busca entrar nas pessoas e escravizar as pessoas. E essa lição tem um objetivo geral: conscientizar de que os demônios são anjos decaídos que se rebelaram contra Deus, e eles são seguidores de Satanás, que é o maioral dos anjos caídos. E Satanás vem agindo na terra desde o Jardim do Éden. E eu tenho uma declaração aqui para fazer muito forte, para chamar a sua atenção, que os demônios, eles agem na vida de muitas pessoas sem que elas saibam. Elas estão a serviço do diabo, conversam com o diabo, falam com o diabo, brincam com ele, porque não conhece os seus ardis, não conhece a sua sagacidade, nem as suas astúcias. Então, todo doutrinamento, todo ensino que contradiz a palavra de Deus é uma porta escancarada para que a doutrina dos demônios entre e prenda as pessoas. A origem dos demônios está na queda de Lucifer e naqueles que o acompanharam. Só para que vocês tenham uma ideia de quanto esse assunto é vasto, tem um livro escrito sobre a rebelião de Lucifer, que ele tem 949 páginas. E nós não iremos nos especializar em Lucifer, mas mostrar nesse comentário que, apesar da força, apesar da sabedoria e da atuação de Satanás, nós temos o Senhor Jesus Cristo, que esmagou a cabeça dele e já o venceu na cruz do Calvário. E todo esse barulho que ele faz aí é apenas com o resto do corpo, porque a cabeça dele está esmagada. Ele é um demônio caído, foi expulso do céu como querubim ungido, e esses demônios atuam muito hoje em dia na cultura pagã e nas religiões anticristãs que se divorciaram do princípio da palavra de Deus, se distanciaram de Deus. E a batalha que foi travada no céu entre o arcanjo Miguel e o dragão, a antiga serpente, Satanás, o líder maioral dos demônios, o Miguel venceu. Ele venceu e triunfou. Mas a vitória final sobre Satanás, ela está delineada, pontuada na palavra de Deus, após a morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. Esse maioral dos demônios tem o nome de serpente, de Satanás, de diabo e outros nomes. Ele já está derrotado. Então, o crente, o cristão que tem a palavra de Deus no seu coração, tem o Espírito Santo habitando dentro dele, ele já venceu. Quando a palavra de Deus habita em nós, ele já venceu o maligno, porque Jesus triunfou sobre todos os demônios. Nós iremos encontrar no contexto bíblico registros do Antigo ao Novo Testamento da atuação de Satanás, mas consequentemente a derrota dele, porque Jesus o venceu. Jesus triunfou sobre ele. Ele é uma instituição derrotada. E há de se perguntar, e por que ele age ainda? Porque as pessoas dão lugar, porque as pessoas escancaram a porta para ele entrar. Então nós podemos concluir que a igreja do Senhor, lavada e remida no sangue de Jesus, ela também triunfou. O Senhor Jesus, quando das suas caminhadas, ele pergunta aos seus discípulos: o que é que dizem acerca do Filho do Homem, ou quem dizem ser o Filho do Homem? E uns disseram que era um profeta, que era Elias, e outras considerações. E Jesus perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: sobre essa confissão edificarei a minha igreja, sobre essa revelação edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja do Senhor está guardada, a igreja do Senhor está plantada na rocha e ela já venceu. Onde ela chegar, onde a igreja puser a planta do seu pé, onde o povo de Deus estabeleceu o trono e o reino de Deus, Satanás tem que bater em retirada com todos os seus demônios, com todos os seus anjos caídos, porque Cristo já triunfou sobre eles. E em breve está escrito
na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 16 e versículo 20, Jesus Cristo esmagará, derrotará para sempre Satanás, o encerrará em abismo e prisões eternas. Demonologia não é um assunto bom de se estudar, mas melhor do que estudar demonologia é saber que Jesus venceu, triunfou e nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe.